Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos por mais uma aula agora sobre sistema linfático. Por acaso, você sabe o que é o sistema linfático? É muito importante lembrar que o sistema que produz a linfa, que é uma substância líquida muito próxima e associada ao circulatório, tem a papel e importância do que? De proteger o indivíduo contra micro-organismos. É importante lembrar que o sistema linfático está revestido de um tipo de tecido chamado endotélio, justamente para que esses fluidos, a chamada linfa, a aguinha, quando você tem uma bolhazinha qualquer, muitas vezes você já teve esse tipo de problema, ela vai lá naquele momento, de certa forma, proteger você contra algum tipo de elemento estranho que possa penetrar no seu corpo. O sistema linfático, ele é basicamente formado por um plasma simples, que envolve todos os órgãos, ao tempo todo tentando defendê-los. O sistema linfático, principalmente, fica nas periferias desses vasos e desses órgãos. O coração é um deles. E quando, por qualquer motivo, existe uma infecção, os gânglios linfáticos promovem a produção dessa linfa e desses anticorpos, fazendo com que ele vá ao acolhimento, à corrida, à defesa do órgão que está inflamado. Quem já não teve, de repente, aquelas chamadas ínguas, né? As ínguas, no fundo, são o quê? São ação muito exacerbada, muito forte, muito intensa dos chamados gânglios linfáticos, que estão produzindo as defesas e que estão demonstrando por que você está com algum problema. Seja lá qual for, muitas vezes é uma coisa, um dente, ou uma inflamação no joelho, muitas vezes internamente. Não causa o pus, que muita gente pensa que causa, não tem nada a ver. O pus já são glóbulos brancos. A linfa já não. A linfa pode acontecer muitas vezes na região do pescoço, na virilha, né, embaixo dos braços e, claro, internamente. Isso vai alterar alguma coisa? Vai causar muito incômodo e as pessoas vão procurar saber através dos exames, entender por que as linfas estão crescendo. Existem vários motivos, alguns bem mais simples e outros mais complexos. Também lembrar que aí existe o quê? Dentro do sistema linfático existem os ductos e os capilares, bem parecidos com o sistema circulatório, que precisa transportar substâncias. Só lembrando que os capilares são de calibre menor e os ductos são de calibre maior. É claro, você vai falar assim, aonde tem um calibre maior, normalmente são aqueles que ficam próximos ao coração, ficam próximos às estruturas maiores, né? Muitas vezes que protegem órgãos mais complexos e mais difíceis de serem tratados e corrigidos, e precisam ser mais protegidos de certa forma. O que a gente fala para vocês, né? A gente diz que os vasos linfáticos são denominados por gânglios linfáticos ou linfonodos, tá? Então, definição, gânglios linfáticos ou linfonodos, que são tecidos conjuntivos. E mais para frente a gente vai explicar o que são tecidos conjuntivos para a gente entender as diferenças de tecidos. O tecido conjuntivo, no caso, é hematopoético linfóide, quer dizer, tem uma associação direta com quem? Com o sangue. E é importante lembrar que a parede interna, a medular, basicamente, elas fazem o quê? Elas têm retículos endoteliais, que, de certa forma, produzem espaços que vão o quê? Fagocitar e vão destruir aquilo que a gente chama de elemento estranho e que possa causar infecção naquele local. O que mais temos dentro do sistema linfático são macrófagos, que nada mais são o que? Elementos que têm a função de fagocitose para elementos estranhos. Os glóbulos brancos também aparecem aí, mas são alguns tipos apenas, como monócitos e principalmente linfócitos. A semelhança de nome, obviamente, para facilitar. Mas, é claro, as diferenças de forma, de tamanho e de função também são muito claras e muito evidentes para quem é um estudioso fundo dessa parte de defesa imunológica. Além do mais, nós temos o quê? Plasmócitos, que também são locais de formação de anticorpos, só que o que acontece? Essas regiões, elas têm o quê? Bem menos proteínas na sua substância química. E que faz com que, como é que eles se locomovem? Olha, basicamente, eles entram e saem dos vasos sanguíneos através de diferença de concentração, o que permite com que ele seja sugado ou expelido conforme a sua necessidade básica da célula ou do tecido em si. Então a tendência é o quê? O equilíbrio constante entre os fluidos, tá? Nem sempre existe linfa, só vai existir linfa quando basicamente ele
o organismo solicitar essa produção de linfa, dessa defesa desses anticorpos, para que ele possa, de certa forma, agir, saindo dos seus gânglios e passando as paredes e chegando aonde possa, de certa forma, precisar da sua defesa. Pensando nisso, a gente tem que lembrar o seguinte: agora, eu sei que essa parte é um pouco mais densa para muitos de vocês, mas é fundamental lembrar que sistema linfático relacionado ao sistema circulatório, relacionado às defesas do corpo. Quando você lembrar de uma bolha, nunca fura a bolha, deixa a bolha secar. Secando, tirando a pelinha, muitas vezes você vai permitir que outros antígenos, outros elementos estranhos possam causar uma infecção local. Vamos pensar agora o seguinte, que o sistema linfático, ele é mais ou menos o que a gente chama do quê? Exército de defesa, só é chamado quando necessário. Entendeu essa parte para vocês? Não compreendeu alguma coisa? Não tem problema. Façam perguntas que a gente responde o mais rápido possível. Agora, não esqueça assim de compartilhar, clicar o sininho, se inscrever no canal. Depois que você fez tudo isso, vamos embora para as questões, que eu tenho certeza que você vai saber tudo sobre o sistema linfático. Bom, vamos lá para as questões. Eu sei que o primeiro passo é fazer uma leitura boa, fazer um bom entendimento para poder pôr a resposta certa. Então aqui, ó. A inflamação é um processo caracterizado por vermelhão, aumento de temperatura, edema e muitas vezes dor. O vermelhão e o aumento de temperatura são derivados da dilatação dos vasos sanguíneos próximos à área lesada, o que leva ao aumento da circulação do sangue na região. Todo mundo já teve isso alguma vez na vida. O edema é resultado do aumento do processo de apedese, que leva ao acúmulo da linfa no espaço intercelular e extracelular, consequentemente o inchaço. Ele passa pelo tecido, passa de um lado para o outro, causando esse inchaço que a gente chama de edema. A dor é provocada pela distorção dos tecidos próximos, lesão em decorrência da formação de edema e a liberação de mensageiros químicos que estimulam as células nervosas. Você só tem dor porque tem células nervosas e que irrigam e que obviamente mandam informação e que você tem a dor. Aí vem a pergunta: de acordo com o texto, o edema é o resultado de um aumento da quantidade de linfa entre as células do tecido lesado. Cite componente sanguíneo que não está presente na linfa e explique a importância do aumento da circulação da linfa em torno do tecido lesado para a defesa do imune. É importante lembrar, e aí você vai ter que guardar bem, que a linfa não possui hemácias. Você vai perguntar, por que eu estou dando essa resposta? Por um simples motivo. Hemácia é característica, célula característica da onde? Do sangue. O acúmulo de linfa no tecido lesado está ligado à rica leucócitos. O que são leucócitos? São células de defesa, glóbulos brancos. Células que atuam na defesa do organismo e, principalmente, qual o papel do leucócito? É a fagocitose atuando contra os anticorpos. Então a gente tem um antígeno que, obviamente, vai ser atacado pelos anticorpos. Nós temos antígenos, nós recebemos antígenos. Todo antígeno é o quê? Um elemento estranho. Então a resposta é essa. Não possui linfa, porque é uma estrutura do sangue, e ao mesmo tempo é rico em leucócitos, que são células brancas e que obviamente saem do sangue e vão atacar os elementos estranhos, que no caso são os antígenos. Tá bom? A letra B. Considerando as artérias, veias e capilares e suas respectivas características histológicas, a diapedese, que é o extravasamento da linfa dos vasos sanguíneos, ocorre em que tipo de vaso? De preferência nos menores. Ora, o que vai acontecer? No nível dos capilares linfáticos. Capilares são os menores ductos linfáticos que existem. São o quê? São os menores canais que passam a linfa. Lógico, porque o revestimento histológico deles é muito simples e que para facilitar a passagem dessa substância. Tá bom? Continuando aqui, agora uma questão em forma de teste, tá? E que ao mesmo tempo tem uma pergunta embaixo. Claro, eu não cheguei a falar disso tudo, mas é importante mostrar no exercício o que acaba não tendo no conteúdo. Associe esses linfócitos respectivas funções. Linfócito B, linfócito CD4, linfócito CD8. Aí vem A, produz anticorpos, B, orienta a produção de anticorpos e C, destrói os tecidos contaminados. O que você acha dessa história? Se você olhar bem, está na ordem. Linfócito B produz anticorpos. Linfócito CD4, o que eles fazem? Orientam a produção de anticorpos. E
linfócitos CD8, o que eles também fazem? Destroem tecidos contaminados. Olhando as respostas na sequência, que é uma ordem A com 1, B com 2 e C com 3, resposta A, que é a alternativa correta. Agora, quais são os canais linfáticos em grau crescente de diâmetro? Vamos lembrar, crescente do menor para o maior. Capilar, vaso e ductos. Obviamente, os ductos são canos proporcionalmente grandes para o organismo. Os vasos são menores, onde as paredes são menores, mas são grandes também. E os capilares são aqueles que irrigam os tecidos de forma muito mais ampla, em uma área maior. Tá bom? Eu creio que acho que isso vai ajudar bastante vocês a irem bem nos vestibulares. Eu tenho certeza que estudando, prestando atenção e revisando, o sistema linfático já está na sua cabeça. Tchau.